Naquele wet fim de verão, o estúdio de Miguel estava mais silencioso do que nunca e as luzes frias do monitor pareciam eliminar apenas a culpa que ele tentara esconder. Ele não estava em direto, não havia alertas de chata subindo no ecrã, apenas a câmera apontada para o seu rosto cansado e a decisão de finalmente contacto. Te estás a ver este vídeo, é porque eu decidi que a história não pode ficar só comigo. Talvez já tenhas ouvido falar do direto na aldeia Sumessa, naquele em que o sinal caiu de repente e as pessoas juraram ter visto coisas que não aparecem na gravação oficial. Hoje vou dizer o que realmente aconteceu naquela noite, e é possível que depois desta confissão nada volte a ser igual, mente a mim, mente ao canal, mente a quem continua a olhar para a água daquela barragem. A voz de Miguel tremia, não apenas por medo, mas porque cada palavra o afastava um pouco mais da versão conveniente que vinha repetindo a toda a gente. Dias antes daquele direto, o país falava da seca histórica que tinha baixado o nível das albufeiras a pontos que ninguém se lembrava de ter visto. Imagens de ruínas emergentes de água circulavam nos noticiários, nas redes sociais e nos grupos de mensagens, e para a maioria das pessoas eram apenas curiosidades pitorescas. Para Miguel, cada imagem era uma oportunidade, um título possível, uma miniatura chamativa, um especial de terror pronto a nascer debaixo de um sol baseado forte. Uma das albufeiras em destaque era a de São Cristóvão, onde uma pequena aldeia de pedra tinha sido afogada décadas antes em nome do progresso e da eletricidade. Eu estava a comer qualquer coisa em frente à televisão quando mostrava a barragem de São Cristóvão, e de repente senti que aquela aldeia Sumessa estava a olhar de volta para mim. Havíamos inclinados, um caminho antigo a descer para dentro de água e eu vesti uma torre que parecia querer respirar depois de tantos anos no escuro. Naquele momento, eu soube que tinha encontrado o cenário perfeito para um direto eu ia fora de MK. O nome da aldeia parecia esquecido nos arquivos, mas as histórias nem tanto, e uma delas já tinha passado pelo canal graças a uma convidada de olhar inquieto. O nome dela era Inês. Procurei a conversa antiga com a Inês, aquela em que ela contou as histórias da família sobre a aldeia de desaparecer debaixo de água, e mandei uma mensagem longa, cheia de entusiasmo, a convidá-la para um direto no próprio lugar. Demorei a responder, porque não sabia se queria voltar lá, mas quando li a tua mensagem percebi que, se não fosse contigo, outra pessoa qualquer iria aparecer para transformar aquilo num espetáculo sem respeito nenhum. Aceitei com condições, e uma delas é que tu respeites os limites que eu te disser, mesmo que eu já te peça mais. Eu prometi que sim, prometi que não íamos gozar com nada, que não íamos mexer em sítios que considerasse sagrados, prometi tudo com a rapidez de quem já está a imaginar o computador de visualizações a disparar. Num dia combinado, o céu estava de um azul doente, sem nuvens, e o calor pesava sobre a estrada que levara à barragem, enquanto Miguel e Luís iam no carro carregado de equipamento. Não te vou mentir, eu estava excitado com isto, mas também trazia uma sensação estranha no estômago, como se fôssemos chamar um funeral que nunca acabou. Quando estes sítios se aparecem, bem todos ao mesmo tempo, os curiosos, os nostálgicos e os que nunca chegaram a ir embora, e amam de isso só dos giros. Luís, o amigo de infância de Miguel e cameraman habitual, tentava manter o humor que costumava aliviar a tensão nos vídeos, mas a paisagem seca, as árvores mirradas e a linha de água muito abaixo do normal não ajudavam. Antes de chegarem à Albufeira, fizeram uma paragem numa pequena casa junto à estrada, uma casa que parecia ter parado num tempo mais lento. Aqui que vive o Sr. António, ele trabalhou na barragem durante anos e foi uma das últimas pessoas a ver a aldeia ainda inteira. Miguel sentiu um arrepio leve, não tanto pelo nome ou pela história, mas por Leão e uma personagem perfeita para o começo do vídeo, alguém que podia dar um tom de autenticidade à exploração que ia acontecer mais tarde. Chegaram cedo. Pensei que iam aparecer já de noite, como fazem estes caçadores de fantasmas da televisão. Entrei, o calor aperta, e se vão falar da aldeia é melhor beberem um copo de água enquanto ela ainda é só água. A voz de António era de madeira velha e pedra, uma voz que parecia ter visto muito mais do que queria contar a desconhecidos com câmaras. Muito obrigado por nos receber, Sr. António. Vimos nas notícias que a aldeia voltou a aparecer e queremos mostrar isso em direto, com respeito. As notícias mostram paredes e pedras, vocês querem mostrar gente que não teve despedida, e isso é diferente. Eu expliquei que o Miguel tem um canal sério, que não inventa coisas só para assustar quem o vê. Até ao respeito pode doer quando mexe onde já devia ter ficado quieto, mas se é para falar, então falamos como deve ser. António levou os três até uma mesa onde havia fotografias antigas, recortes de jornal ao lado de uma chávena de café frio, o objeto que logo chamou a atenção de Miguel. É uma chave comprida, pesada, com o ferro coberto de ferrugem, mas ainda inteira, como se estivesse à espera de um uso adiado durante décadas. Vejo que a chave chamou mais a atenção do que as fotografias e não me admira nada. É a chave sim da igreja da aldeia, a mesma que nunca se chegou a tocar no dia em que a água subiu.
Eu não fazia ideia de que assim ia tocar, pensei que tinham abandonado tudo sem cerimónia. Cerimónia houve, o que faltou foi o solo, porque o sacristão desapareceu com a chave antes da despedida e o significou-me quando devia ter falado pela última vez. António pegou na chave com cuidado, como se fosse frágil, apesar do peso, e fechou a mão à volta dela antes de continuar. Dizem que ele fugiu, dizem que escapou para ouvir-me, dizem muita coisa, mas eu vi outra, eu vi a aldeia inteira a olhar para a torre vazia e a perceber que nem no final ia ser como tinha sido contigo. Desde esse dia, sempre que o vento muda de repente na barragem, eu ouço assim que não tocou e pode ser só minha cabeça, mas eu prefiro pensar que a aldeia a lembrar que ainda está à espera. Isso é exatamente o tipo de história que as pessoas adoram ouvir, Sr. António. Se o senhor se sentir confortável podia contar isso outra vez para a câmara mais low, antes de irmos para a água. Vocês querem histórias, a aldeia quer outra coisa e eu já não tenho idade para servir de ponto muitas vezes. Enquanto esta chave não girar, eles continuam a falar baixinho e eu ainda consigo dormir de vez em quando. Tu guarda a chave desde que era jovem. Ninguém sabe bem porque é que ela foi parar às mãos dele. Alguns dizem que o sacristão enterrou na última hora. Miguel sentiu o coração acelerar, não tanto medo, mas de antecipação, imaginando a miniatura do vídeo com a imagem daquela chave molhar à luz da lua. Nós não vamos mexer em nada que não seja seguro, prometo, mas posso pelo menos mostrar a chave, se o senhor deixar, sem usar. Há objetos que se mostram e há objetos que só se carregam. Esta chave pertence à segunda espécie. António ficou em silêncio durante alguns segundos, a olhar para a chave e depois para Inês, como se estivesse a ouvir uma conversa que os outros não conseguiam escutar. Dizem que é semeta da Adélia, e isso não é pouco nesta conversa. A minha avó sempre me disse que a bisavó dela foi tratada como bruxa e que foi mais fácil culpar uma mulher do que admitir os erros de quem mandava. Foi mais fácil queimar uma do que admitir culpa, e foi mais fácil afogar a aldeia em silêncio do que ouvir toda a gente em vida. Miguel não conseguiu esconder o fascínio, porque aquela frase soava ao por próprio improvisado que já começava a montar dentro da cabeça. A tua família carrega esta história no sangue, e tu queres mesmo pôr a tua cara e a tua voz à frente de muita gente a falar da aldeia. A história seja contada por alguém que sabe que não foi magia, foi culpa e cobardia, e se não formos nós a contá-la, outros vão inventar à vontade. Então, ouve bem, porque se o sim falar outra vez, ele não vai aceitar ficar mudo sem escolher alguém para responder. Uma vez na vida a aldeia escolheu uma pessoa para parar por todos. Se voltarem a abrir a boca do sim, esperem que outra pessoa seja chamada. Miguel sentiu um arrepio, mas o peso da promessa de visualizações ainda era maior, e limitou-se a acenar, como se as tuas palavras fossem apenas um efeito dramático perfeito para ser citado mais tarde. Quando saíram da casa de António, o sol já descia lentamente, cobrindo de laranja os montes secos, e ao longe a superfície da albufeira parecia um espelho baço. Ele mete medo, mas também nos deu exatamente o que precisávamos. Aquela chave é um símbolo perfeito, e a história da tua família é ainda melhor. Não lixamos bruxa com esse tom, ela morreu para que deixasse a aldeia em paz, e no fim nem isso conseguiu. Vamos tentar fazer isto bem, Inês. Vamos mostrar um lugar com respeito, contar a versão que a tua família sempre soube e dar às pessoas algo para pensarem, não só algo para se assustar. Quero acreditar em ti, Miguel, mas o teu canal vive mais de susto do que tudo, e hoje vais ter de decidir qual dos dois queres mostrar. A estrada de terra que descia até à margem estava coberta de pó, e cada movimento do carro levantava pequenas nuvens que pareciam parar sobre o silêncio pesado da tarde. Quando finalmente estacionaram perto da água, o nível da albufeira era tão baixo que se via um largo pedaço de terra rachada, interrompido por muros de pedra e restos de construções que nunca tinham sido feitos para ver o céu outra vez. Parece cenário de filme, mas daqueles sem orçamento para efeitos especiais. Tudo aqui é demasiado real. É perfeito. Conseguimos fazer planos largos, planos fechados, e quando escurecer podemos caminhar entre as ruínas com as lanternas. O Chaco vai reagir muito. Deixar que haja como quiser, mas vocês não pisem o sítio onde estavam os túmulos e não entrem nas casas que ainda estão meio de pé. A terra pode ceder de repente. Miguel fez um gesto afirmativo, ao mesmo tempo que avaliava as melhores posições para tripés e testes de som, enquanto o sol se punha e o céu ganhava um tom violeta profundo. A noite chegou sem vento, o que tornava tudo ainda mais estranho, porque a água, mesmo parada, parecia respirar devagar, exalando um cheiro antigo de pedras encharcadas. Está quase na hora de começar. Inês, se quiseres recuar, este é o momento. Depois vais ter muita gente a ver, e é mais difícil desaparecer. Se eu desaparecer, não é por causa dos teus seguidores, é porque às vezes a aldeia chama mais alto que o resto do mundo, mas hoje ainda me ouves a mim.
Estamos a poucos minutos de começar. O micro principal está limpo. O de reserva também. E a ligação do DAB está estranhamente boa para um sítio destes. Miguel respirou fundo, olhou para a câmara principal e, com o polegar, carregou no botão que iniciava o direto, enquanto um contador invisível começava a correr dentro da sua cabeça. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um direto do canal. Hoje estamos num lugar que passou décadas debaixo de água e que, por causa da seca, voltou a respirar. Estou aqui com o meu amigo Rui, o homem que segura a câmara e a sanidade sempre que as coisas correm mal, e com a Inês, que tem uma ligação pessoal a esta aldeia. Boa noite, e antes de mais obrigada por estarem desse lado, mas peço-vos uma coisa, hoje não se iam apenas para aliviar a tensão, ouçam o que este lugar tem para dizer. Boa noite. Eu vou tentar manter o Miguel vivo e o sinal estável. Se vê algo estranho atrás de nós, comentem, mas não inventem só para ganhar atenção. O chat começou a encher-se de mensagens que subiam rapidamente pelo crânio de Miguel, corações, piadas, comentários sobre a paisagem comum e algumas mensagens de gente região a pedir respeito. Durante alguns minutos, o direto correu como tantos outros, com Miguel a mostrar as ruínas mais visíveis, explicando o contexto histórico, enquanto Inês completava com detalhes da vida cotidiana antes da inundação. Aqui, onde agora vemos só pedra seca, havia uma pequena praça onde as pessoas se juntavam ao fim do dia, e ali em cima, onde se nota o corte na parede, era a entrada da casa da minha família. É estranho pensar que estamos a caminhar dentro dos espaços que já foram sala, quarto e cozinha, agora tudo aberto ao céu e é uma cama que está a transmitir para milhares de olhos. À medida que avançavam, o chat tornava-se mais participativo. Alguns pediam para ver o interior de determinadas ruínas, outros exigiam histórias mais sombrias e alguns poucos pediam silêncio, como se estivessem num funeral atrasado. Quando Miguel apontou a câmara para o que estava da torre da igreja, apenas uma base de pedra e um recorte no ar, algo mudou no som da transmissão. Ouve, o micro está a apanhar-nos um beat sempre que apontamos para ali, como se houvesse um fio de eletricidade no ar, mas aqui não há nada disso. Talvez seja interferência, o leque da própria barragem ou algum problema do equipamento. Não havendo nenhum, eu é que não faz este tipo de ruído, é quase como se outra voz estivesse a tentar entrar, muito baixa. No chat começaram a surgir mensagens que chamaram a atenção de Miguel. Várias pessoas, sem contacto entre si, a escrever quase ao mesmo tempo. Vejo uma menina atrás de vocês, perto da base da torre. Alguém mais está a ver. Ela tem uma roupa antiga, parece molhada, e está a olhar para a câmara sem pestanejar. Miguel olhou para o monitor ao se folhear, ampliou a imagem, mas não via nada além das sombras projetadas pelas antenas e das formas irregulares das pedras. Pessoal, eu estou a ver o mesmo que vocês. Oficialmente não há nenhuma criança aqui, só nós três, mas se virem algo que eu não esteja a notar, escrevam com detalhes. As descrições coincidiam mais para serem apenas brincadeiras, mas Miguel afastou a inquietação com um sorriso treinado, dizendo à audiência que continuasse atenta. Então, com tom meio de pedido e meio de provocação, começaram a surgir sugestões que empurravam mais ativa para o ponto que António tinha tímido. Que história fala do sim que nunca tocou, porque é que vocês não tentam fazê-lo tocar hoje? Dizem que o sol liberta as almas, talvez seja isso que falta para a aldeia descansar. Outros espectadores tinham a ideia, alguns em tom de desafio, outros em tom conceitual, e a contagem de visualizações subia de forma hipnótica. Eles querem que a gente mexa na torre, querem que se abra um sino que já nem sequer está aqui em cima. O sino foi tirado antes da inundação, se eu lembro bem da história, mas a base da torre ainda está ali, e o Sr. António falava de uma boca que nunca chegou a ser aberta. Ele falava da chave que tinhas prometido não usar, a mesma que não devias ter trazido escondida no bolso. Inês olhou para Miguel com um misto de raiva e pânico quando viu o contorno familiar de metal no casaco dele. Eu só trouxe para mostrar à distância, não era para usar, mas agora o chat está todo a pedir. Dizem que pode ser uma forma de tua família ser ouvida finalmente. A minha família não precisa de mais um espetáculo, precisa de justiça, e a justiça não se faz a girar chaves à meia da noite para agradar a desconhecidos. Miguel, a contagem de visualizações está a disparar. Temos mais gente do que em qualquer direto dos últimos meses. Se recuares agora vai haver uma avalanche de fã. Miguel sentia as vozes de Inês e de puxarem seu raciocínio para lados opostos, enquanto uma terceira voz, mais antiga, repetia as palavras de António no fundo da memória. Do outro lado do ecrã, milhares de pessoas comentavam em tempo real, algumas a chamá-lo de cobarde se não o avançasse, outras a pedir que parasse antes que fosse tarde, todas a participar num julgamento que nenhuma delas teria de enfrentar no corpo. Pessoal, vocês estão a pedir para fazer algo que mexe com crenças profundas deste lugar e eu não quero desrespeitar ninguém, nem os vivos nem os mortos. Ao mesmo tempo, não posso ignorar que, se a história que o sim nunca tocou, talvez haja algo que precise mesmo de ser concluído.
Não use as palavras da minha família como decoração. Se o sim tiver de falar, que seja por vontade da aldeia, não por exigência do chá. Talvez seja isso que está a acontecer. Talvez a aldeia esteja a usar o chá como bocas emprestadas. E é por isso que as mensagens são tão parecidas. O silêncio que seguiu não foi apenas técnico, foi um silêncio vivo, feito por expiações presas à beira da água e de milhares de espectadores à espera de um gesto. Por fim, Cui aproximou-se, pousou a mão no ombro de Miguel e falou com uma serenidade que ele não lhe conhecia. Se for para eles finalmente falarem, talvez alguém tenha de ouvir, nem que sejamos nós, ou nem que seja eu. Dá-me medo, mas é um medo diferente daquele dos filmes. É um medo de ir embora outra vez sem termos feito nada, como quem vira a cara enquanto a aldeia se afuma. Has a dizer que queres ser tu a girar a chave. Estou a dizer que não quero ver mais uma pessoa ser queimada em praça pública por não ter entregue o que o povo queria, e hoje o povo está a falar pelo chão. Inês parecia dividir entre impedir o gesto e reconhecer que algo maior do que a vontade de Miguel já estava em movimento. Se alguém tem de ouvir a aldeia, talvez faça sentido que seja quem veio de fora, mas se não houver escolha, eu preferia que esta história acabasse aqui, com o sino em silêncio. Miguel respirou fundo, olhou uma última vez para a câmara e anunciou o que iria acontecer, usando uma voz que misturava espetáculo e confissão. Vamos descer até à base da antiga Tove. Vamos levar a chave que o Sr. António guardou durante tantos anos e vamos tentar ouvir aquilo que nunca chegou a ser dito na noite em que a água subiu. Se isto correr mal, peço-vos que não transformem ninguém em monstro nos comentários. A responsabilidade é minha por vos ter trazido para aqui. As lanternas iluminaram o caminho e voaram até à margem, onde a terra seca se encontrava com a água baixa e cada passo levantava pequenas nuvens de pó que pareciam errar só aos tornozelos dos três. Quando estavam perto da base da torre, a água subia-lhes apenas até aos joelhos, fria e pesada, apesar da noite quente, e o som dos seus movimentos era amplificado por um silêncio estranho. O micro principal está a catar um eco permanente, como se estivéssemos a caminhar dentro de uma sala fechada, mas atinam a paredes. Estamos muito perto da base da torre. A pedra está coberta de marcas de água, como se tivesse ficado a meio de uma frase durante décadas. Miguel tirou a chave do bolso com mãos trêmulas e só então reparou que o metal estava úmido, apesar de não ter tocado em água nenhuma naquele dia. Ela não estava assim quando a vi na casa do Sr. António, alguém já morreu ou alguma coisa. O chá reagia com exclamações e frases curtas, criando um clima de ritual cultivo que ninguém controlava por completo. Na base da torre havia uma fenda na pedra, estreita mas profunda, onde a chave parecia encaixar como se estivesse a regressar ao lugar de onde nunca devia ter saído. Isto não é uma fechadura normal, é só uma ranhura, mas a chave fica de pé aqui dentro, como se a própria pedra a segurasse. De repente, já não sei se quero que isto funcione ou não, mas já não há caminho fácil para trás. Se a aldeia precisar mesmo de falar, que o faça depressa e nos deixe ir embora, é o único pedido que faço. Miguel levantou a mão, digitou e no último instante lhe aproximou-se e pousou os dedos sobre o metal. Se for para acontecer alguma coisa, que aconteça comigo, não com mais ninguém, assim pelo menos ninguém pode dizer que isto foi só encenação. Com um gesto firme, Rui girou a chave dentro da fenda e no mesmo segundo em que o ferro rangeu, o seu perfume começou a crescer, vindo de um lugar que não pertencia apenas àquele vale. Ela sombreou-se um instante, primeiro tão baixo que parecia apenas uma vibração no peito, depois mais claro, tão claro que as pedras em rigor pareciam responder. Estão a ouvir isto? Não é só um micro, eu sinto o som dentro da água, como se ela tivesse memória. O sinal está a oscilar, o chá congela de volta, as barras de ligação sobem e descem sem lasca nenhuma. As lanternas começaram a piscar, criando sombras intermitentes nas ruínas, e por segundos foram visíveis formas que não se encaixaram em nenhum produto de luz conhecido. Atrás de Rui, alinhadas ao longo da superfície da água, começaram a desenhar silhuetas humanas, como se o nível antigo do chão tivesse regressado apenas para elas. Miguel, vês aquilo, diz-me que vês, ou diz-me que não vês nada, mas não fiques calado. 10 pessoas, Inês, 10 homens, mulheres e crianças, todos molhados até à cintura, e nenhum deles mexe um músculo, só olham. O chá, mesmo com o sinal aos solavancos, enchia-se de mensagens de espectadores que descreviam a mesma visão, até aqueles com ligações lentas e ecrãs pequenos. No meio da linha de sombras, uma figura destacava-se, a de uma mulher com vestido simples, o cabelo preso e os olhos fixos em algo acima da câmara, como se olhasse para um ponto que só ela via. Demoraram mais do que eu pensei, mas no fim todos cheiro ao viu, uns pela água, outros pela voz. A voz soou clara no mic, e Inês levou a mão à boca, reconhecendo um tom que só tinha ouvido em histórias sussurradas pelas mulheres da família.
É ela, Miguel. É a mulher que chamaram bruxa. É a minha bisavó a falar com a voz da minha avó e com a minha ao mesmo tempo. Um dia decidiram pôr em cima de mim toda a culpa, chamaram-me tudo o que tinha medo de ser, queimaram-me para se livrarem da própria vergonha. Depois deixaram a aldeia afundar-se na água, como se a minha morte tivesse limpado pelo caminho, mas a água guarda mais do que aquilo que engole. Louis, de pé ao lado da chave cravada na pedra, estava imóvel, com os olhos abertos e fixo no vazio, como se ouvisse uma conversa que não chegava a mais ninguém. Fui, fala comigo, diz alguma coisa, olha para mim, não fiques assim. Ele mexeu os lábios, mas a voz reconhecida não era exatamente a dele, embora tivesse o mesmo timbre misturado como é cantigo. Eles não querem que eu fale por mim, querem que eu ouça por todos, e eu estou a ouvir aquilo que ninguém quis ouvir na praça. A água começou a subir devagar de forma ilógica, como se não viesse de lado nenhum, apenas se elevasse em redor das pernas de Louis e cada centímetro parecia puxar mais fogo. Esta vez não precisam de fogo, a água chega, e não há multidão a gritar, há apenas olhos a ver e dedos a comentar. Miguel tentou aproximar-se, mas cada passo era pesado, como se o chão debaixo de água se tivesse transformado em lama espessa, a agarrar-se às suas pernas com força. Não consigo chegar até ti, é como se alguém me agarrasse pelos tornozelos, como se a terra tivesse mãos. Não venhas mais perto. Alguém tem de voltar para contar. Alguém tem de levar a aldeia para fora da água de uma vez. E nem precisava de ser levado. A aldeia só queria ser lembrada sem seu brinquedo. E tu, Louis, não tinhas de parar por isto. A figura da mulher antiga aproximou-se de Louis, parando a poucos centímetros do seu rosto, e por um instante a expressão dela não era de ódio, mas de um cansaço infinito. Eu não escolhi ser sinal para coisa nenhuma, a aldeia decidiu isso por mim, agora vocês decidiam por vocês, e eu sinto de falar. Não justiça perfeita, as histórias contadas e outras esquecidas, hoje mais uma fico marcada na água. O cinto como a última vez, mais forte do que antes, e toda a imagem tremeu, não só no local, mas também no ecrã de quem via o direto, antes do sinal cair por completo. Para o público, tudo acabou num craque congelado, com o ruído de pé na água e um brilho estranho ao fundo, seguido de silêncio e de uma mensagem de ligação perdida. Para Miguel e Inês, nota boa ali. Quando o som do sino desapareceu, Rui já não estava no mesmo lugar, a água à volta estava calma demais e a chave descansava sozinha na pedra, com o metal a brilhar sob a luz das lanternas aborastáveis. Gritei o nome dele até a voz me falhar, e a única resposta que obtive foi um eco contra as pedras e um leve lá da água, como se alguém tivesse mergulhado há muito tempo. Fiquei preso entre mergulhar atrás dele e correndo para pedir ajuda, e no fim não fiz nem uma coisa nem outra como devia, só fiquei ali parado, com a câmara desligada e o coração aos gritos. As autoridades, chamadas mais tarde, registaram o caso como desaparecimento provável por afogamento, algo testemunho como em Albufeiras, especialmente à noite. Não havia corpo, não havia prova de crime, havia apenas um direto interrompido e o testemunho confuso de duas pessoas que falavam de sinos invisíveis e de vozes antigas. Ninguém acreditou na parte do sino, ninguém acreditou nas sombras, disseram que o medo tinha inventado imagens, que a escuridão faz truques e que a culpa pesa mais quando a câmara está desligada. Mas há coisas que eu vi e ouvi que não desapareceram com o relatório da polícia nem com as notícias curtas sobre um desaparecimento na barragem. Poucos dias depois, Inês enviou a Miguel um conjunto de digitalizações, documentos antigos que tinha encontrado numa caixa que pertencia à avó. Encontrei esta carta entre registros de batismo e listas de colheitas. A caligrafia é da mulher que chamaram bruxa e tu precisas de ouvir isto se ainda tiveres coragem. Miguel leu a carta primeiro em silêncio e depois decidiu gravar uma leitura em voz alta, na esperança de que as palavras antigas fizessem mais sentido em som. Breve com o barulho das obras ao fundo, porque enquanto o rio é cortado e o vale é ferido, alguém diz que tudo isto é progresso e que Deus há de compreender. Disseram que o sino vai tocar quando a água subir, que será despedida da aldeia, mas ninguém quer falar de quem vai embora sem saber para onde, nem da terra que não volta a ser nossa. Se alguém ler estas palavras um dia, espero que saiba que não fiz mal a ninguém, que apenas disse que não era justo, e por isso decidiram que eu é que trazia o mal. Não sei se o sino vai servir de perdão ou de acusação, mas sei que não vou estar lá para ouvir, porque já decidiram que a culpa tem rosto, e que esse rosto é o meu. À medida que a voz lia a carta, Miguel notava, como frio nas costas, que algumas frases coincidiam exatamente com o que tinha ouvido dentro de água na noite do direto. Não te contei isto antes, Inês, mas quando o som do sino começou a ouvir frases inteiras que depois encontrei nessa carta, palavra por palavra, e não havia forma de as conhecer antes. Talvez a aldeia não tenha falado só uma vez, talvez continue a falar sempre que a aldeia há espaço, seja com um sino, seja com uma câmara ligada.
Numa noite de insónia, Miguel decidiu voltar ao estúdio para tentar organizar o material e ver, quadro a quadro, se encontrava algo que explicasse o desaparecimento de Felipe. Foi aí que viu algo que perturbou mais do que a própria gravação da noite. Quando entrei no estúdio, as luzes estavam apagadas. Eu tinha a certeza de que tinha fechado tudo. E mesmo assim o monitor principal estava ligado com uma imagem parada de mim próprio, como se alguém tivesse estado a ver as imagens. Em cima do teclado havia um objeto molhado, a deixar pequenas poças sobre as teclas, e o cheiro tomou conta da sala num segundo. É a chave. A mesma chave que eu tinha deixado cravada na pedra à beira da albufeira. A mesma chave que António dissera que nunca devia voltar a girar. Não a trouxe, ainda não a trouxe. Ninguém mais tinha acesso ao estúdio, e mesmo que alguém quisesse fregar uma partida macabra, não explicava o facto de a chave estar molhada. Miguel guardou a chave no envelope grosso, como se o papel pudesse calar o metal, e trancou o envelope numa gaveta que quase nunca usava. Mas a chave não era a única coisa que parecia ter regressado por conta própria. Começaram a circular em grupos privados e fóruns dedicados a mistérios, pequenos cliques supostamente recuperados do direto, cliques que não constaram nos registros oficiais do canal. No primeiro clipe via-se o Vui de costas, a caminhar para o centro da albufeira, com a água a subir-lhe até ao peito, sem pressa e sem hesitação, como se alguém o chamasse do outro lado. Na margem, alinhadas numa linha perfeita, estavam figuras imóveis, pessoas com roupas antigas e rostos chocados, posicionadas exatamente onde antes tinha sido a praça da aldeia, e todas olharam para o Rui. Perguntei a toda a gente da equipa, pedi relatórios à plataforma, ninguém encontrou esse cimento das gravações oficiais, e mesmo assim o vídeo continuava a aparecer de novo, partilhado por contas impossíveis de rastrear. Inês garantiu que nunca tinha carregado tal vídeo. António jurou que nem sequer tinha internet. No entanto, o clipe parecia agir como água no vale, encontrando sempre uma brecha por onde voltar. Quando Miguel tentou apagar as cópias que encontrava, o ficheiro desaparecia, mas pouco tempo depois surgia uma nova partida, com um comentário diferente, como se a própria aldeia estivesse a experimentar novas formas de contar a mesma cena. Os dias passaram, Rui continuava desaparecido, e a pressão sobre Miguel aumentava, tanto dos seguidores que exigiam respostas, como das vozes interiores que insistiam em repetir frases antigas. Às vezes, quando estou a gravar qualquer coisa no estúdio, dou por mim a usar expressões que nunca foram minhas, modos de falar que reconheço da carta da tua bisavó ou das entrevistas a moradores mais velhos. Só reparo depois, quando estou a editar, e é como se uma parte da minha voz tivesse sido encostada para algo que não é inteiramente meu. Talvez esse seja o preço de pôr um microfone diante de dores que não estavam prontas para ser entretenimento. Às vezes quem conta a história fica com um pouco dela agarrada à pão. António, por sua vez, parecia ter decidido que o seu tempo naquela conversa tinha terminado. Quando Miguel tentou voltar à casa junto à estrada, encontrou a porta encostada, o interior em silêncio, um prato com comida seca sobre a mesa e um copo de água pela metade, como se o dono tivesse saído por um instante. Em cima da cama, cuidadosamente dobrada, estava uma camisé, por cima dela, um pequeno papel com uma frase escrita numa caligrafia tremida. Já os ouvi o suficiente, embora é a vez de vocês decidirem se também querem ouvir tudo. Não havia sinal de lupa, não havia nota de despedida formal, apenas aquela frase e a ausência do homem de guardar a chave durante tanto tempo. Perante tudo isto, Miguel decidiu gravar o vídeo que agora estava a ser registado, não em direto, mas com uma confissão trabalhada, ainda que a palavra verdade continuasse difícil de segurar. Eu não sei se estou a contar esta história para aliviar a culpa, para avisar alguém, ou porque a aldeia precisa de mais uma voz, e é um filme idiota que abriu o microfone. Sei que há coisas que nunca vão parar numa edição oficial, mas mesmo assim continuam a ser vistas, como aquele clipe de Rui na água e as sobras na margem. Talvez, quando ouvis esta gravação, o vídeo já tenha sido duplicado tantas vezes que seja impossível apagar, do mesmo modo que foi impossível calar de vez a história da mulher que chamaram bruxa. O estúdio parecia encolher à volta dele, como se as paredes se aproximassem lentamente, e por um segundo Miguel teve a sensação absurda de que a água da barragem estava logo atrás da porta. Mas havia algo mais que ele precisava de fazer antes de terminar, algo que ligava a história daquela aldeia à própria existência do canal. Se chegaste até aqui, se ouviste cada detalhe, cada aviso ignorado e cada sonzinho, quero agradecer-te por não teres desistido a mãe. Nesse agradecimento é também um pedido, o pedido que aos para estes vídeos não só com sustos rápidos, mas com memórias ludares e de pessoas que existiram, sofreram, foram injustiçadas e acabaram fodadas em silêncio. O olhar de Miguel suavizou-se e a voz veio um tom mais próximo, quase íntimo, como se falasse diretamente ao ouvido de quem o escutava-nos, explodiu um corte. É um momento de fechar não só a história da aldeia submersa, mas também um pacto frágil entre narrador e audiência, que é o pacto que sustenta cada episódio do canal.
Obrigado por teres ficado connosco até ao fim desta história, por teres caminhado pelas ruínas, ouvido o sino e partilhado este peso durante tantos minutos. Se esta viagem pela aldeia Sumessa tocou de alguma forma, peço-te que deixes o teu gosto neste vídeo, que te inscrevas no canal e que escrevas um comentário a dizer o que sentiste, o que pensaste ou o que te lembrou da tua própria vida. Se quiseres apoiar ainda mais este trabalho, podes usar o código QR que vês no canto inferior direito do vídeo ou seguir o link na descrição para fazer um donativo, por mais pequeno que seja, porque isso ajuda a manter vivas estas histórias de fantasmas e de pessoas reais. Na descrição vais encontrar também ligações para outras histórias de uma série completamente diferente, com ambientes, personagens e mistérios novos, caso queiras continuar a tua viagem por outros caminhos escuros. Por agora despeço-me de ti com gratidão, desejo-te uma noite tranquila e espero encontrar-te de novo no próximo episódio de Histórias de Fantasmas Curtas, onde mais uma voz do passado pode estar à espera de ser ouvida. Até à próxima história.